final de semana de vocês? O meu final de semana foi muito bom, aproveitei para descansar um pouco, para dar uma estudada. E vocês, o que vocês fizeram no final de semana? Bom, como vocês sabem, né, hoje é segunda-feira, voltamos ao nosso programa normal e hoje temos aulas de História e Educação Física, tá? Na aula de História, a gente vai começar já a usar a nossa apostila do quarto trimestre e vamos iniciar o 7º capítulo da disciplina que começa lá na página 128, tá bom? 7º capítulo de História, vai até o 8º, né? Como vocês sabem, o nosso tempo está acabando. E começa lá na página 128, o tema é Quem são os indígenas? Olha que tema bacana para a gente estar aí estudando nesse 7º capítulo. A gente ainda não falou sobre os povos indígenas, né? Então nós vamos começar. Bom, o que nós sabemos sobre os indígenas? Sabemos que os índios têm um dia especial aqui no Brasil, todo ano é comemorado na escola. Sabemos que eles foram os primeiros povos a morar aqui no Brasil, né? Quando os colonizadores chegaram, quando os portugueses chegaram, quem estava aqui? Os índios, certo? E esses índios foram se misturando, assim como toda a população foi se misturando, com os afrodescendentes, assim como os portugueses, os europeus, os indígenas, e foi fazendo aquela mistura toda que é hoje o Brasil. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os povos indígenas que restaram depois da colonização, que ainda estão em nosso meio. Claro que você encontra indígena em nosso meio, trabalhando, estudando, né? Mas muitos deles vivem ainda com o seu povo, porque essa é a tradição, essa é a maneira de sobrevivência que os povos indígenas têm, né? Cada um com a sua cultura, cada um a sua maneira. Então ali, na primeira folha, né, nas primeiras folhas do capítulo, já tem ali duas imagens para a gente fazer a leitura não verbal. E essas perguntinhas que estão aqui do lado, pessoal, na página 129, são todas sobre essas imagens. Então a prof vai ajudar vocês aqui a fazer a leitura não verbal delas. Então assim, a imagem 1, o fotógrafo registrou ali um indígena com o celular na mão. Isso é estranho para vocês? Os indígenas têm acesso às nossas tecnologias. Essas tecnologias são só nossas. O que é estranho nessa imagem para vocês? E a número 2 é uma varanda de uma casa, né? Tem ali uma rede e tem ali um cesto. Esse fotógrafo registrou essas duas coisas, né? Como vocês sabem, os indígenas têm uma cultura e nessa cultura eles fazem alguns artesanatos. E a renda, né? E o cesto é feito por eles. Mas só os índios trabalham com isso? Claro que não. Mas a cultura é deles, né? Então vamos lá, para começar. Número 1. Observe as fotografias na página anterior. Letra A. Que assunto o fotógrafo da primeira imagem retratou? Então a primeira imagem retratou um indígena usando um celular, né? Vocês vão escrever lá com as palavrinhas de vocês. Letra B. O fotógrafo da segunda imagem, o que ele retratou? O que ele registrou? Né? O uso de 2 artesanatos feitos por indígenas, mas que não estão na casa de indígenas, né? Com certeza essa aqui não é uma casa de indígena, porque ela é feita de concreto, né? Então não é dos indígenas, mas ali os 2 artesanatos são. Número 2. Na sua opinião, é comum um indígena ter acesso à internet e ao celular, como mostra na primeira fotografia? Por quê? É comum eles terem? Eu acho que não, porque na maioria das vezes eles ficam em lugares isolados, né, onde tem muita mata, muita natureza, às vezes nem tem sinal de internet. Então é por isso que quando a gente olha para o indígena com o celular na mão, a gente fica assim, ele usa celular? Como assim? Aqui pega o celular, aqui tem sinal de internet, com quem que ele fala, com quem que ele conversa, né? Número 3. A segunda fotografia mostra alguns objetos que aprendemos a usar com os indígenas. Quais são eles? A rede, né? E o cesto, ambos por confecções deles. Número 4. É possível notar nas imagens a troca de influências culturais? Você considera essa troca importante? Quais são as trocas de influências culturais? O indígena está usando tecnologia, que para nós é comum, mas para eles é incomum. E nós estamos usando aí os artesanatos, que é da cultura deles. Então é feita essa troca. Você acha essa troca importante? Você acha importante só para nós? Você acha importante só para eles? Você acha importante para os dois? Por que você acha importante? Número 5. Converse com os colegas e o professor e discuta quais outras influências indígenas podemos observar em nossa cultura. Que outras influências dos indígenas a gente pode observar
indígenas fazem, né? Temos o uso de brincos, piercings, que também é da cultura indígena. Temos várias, né? As tranças, os arquinhos, né? As pulseirinhas, eles gostam muito de usar esse tipo de adereço. Número 6. Os diferentes povos indígenas possuem apenas uma cultura? Você acha que todos os povos indígenas são iguais? Você acha que ele é um povo só? Tem vários e todos têm a mesma cultura? Ou cada um tem a sua cultura? O que você acha que é, hein? É isso que a gente vai ver agora aqui na página 130 e 131. Pessoal, nessas páginas 130 e 131, ele vai dar para vocês aqui 4 tipos de povos indígenas, tá? São 4 povos indígenas diferentes. E esse texto vai falar sobre cada um desses povos. Ele vai explicar sobre cada um desses povos. Ele vai explicar sobre povos que são pequenos, que tem ali um que tem apenas 25 pessoas e vive isolado, não tem nenhuma conexão com o mundo externo, que somos nós. Ele vai falar de povos que são isolados, mas fazem conexão com outros povos indígenas. E ele vai falar de povos indígenas que não são isolados, que convivem tranquilamente com os nossos povos. E tem ali aquela troca cultural que foi falado ali no início do capítulo. Ele vai falar sobre esses diferentes povos que têm essa interação em diferentes níveis de acordo com a sua cultura. Ele não vai explicar detalhadamente sobre cada cultura de cada povo daquele ali, porque a apostila está pedindo para vocês escolher um povo daquele, são 4. Vocês vão escolher façam uma leitura do texto, façam uma leitura bem certinho dos nomes, vê qual você se interessa mais de acordo com as características que tem ali no texto, escolham e façam uma pesquisa sobre esse povo que você escolheu. Você vai fazer uma pesquisa para saber como são as suas vestimentas, né? Se tem vestimentas, porque a maioria dos povos indígenas não se vestem, tá? Eles andam peladinhos, mas não achem estranho, porque pra gente é estranho, mas pra eles é normal, então não achem estranho, tranquilo na cultura deles. Vai observar a cultura corporal, vai pesquisar sobre o que eles comem, aonde eles vivem, como é a interação com eles, conosco, com a nossa tecnologia, com a nossa cultura, o que eles oferecem de cultura pra gente, se eles conseguem partilhar, qual a língua que eles falam, se a gente consegue entender ou não, se eles falam a nossa língua também ou não. Você vai fazer esse tipo de pesquisa. Depois que você fizer esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa bem leve, bem tranquila, vai anotando as informações lá. O que eles comem? Comem frutos, comem animais através da caça, comem peixes. Onde eles moram? Moram na floresta amazônica, moram no Parque Estadual de São Paulo. Como é a pintura corporal? Quem sabe você consegue desenhar a pintura corporal que eles fazem num papel ou imprimir uma foto na internet, acha alguma coisa parecida numa revista. Vai separando, vai coletando as informações. Depois que você tiver todas as informações que você gostaria, você vai montar um cartaz. Prof, mas eu não tenho cartolina. Faz uma folha sulfite, cola uma folha sulfite na outra e faz. Prof, mas eu não tenho. Pega uma folha de caderno e faz uma folha de caderno. Prof, eu não tenho como fazer, como eu faço? Apresenta falando mesmo. Se você conseguir montar o seu cartaz, você vai tirar uma foto do seu cartaz e vai mandar para a prof no diário escola, que a prof quer ver a sua pesquisa. Se você não conseguir montar o cartaz, apresenta para a prof por meio de um vídeo ou por meio de um áudio, você explicando sobre a cultura que você pesquisou. Pessoal, lembrando que se você for montar um cartaz, as informações dele devem estar escrito bem grande, tá? Para que a gente consiga ler, para quem está vendo consiga ler, porque ele é uma informação visual. Então a pessoa precisa bater os olhos e conseguir enxergar o que está escrito. Então não vai adiantar vocês escrever bem pequenininho no cartaz, tá bom? Tem que escrever grandão para o prof conseguir ler na foto, tá bom? Tô bem curiosa para saber o que vai sair dessa pesquisa aí na casa de vocês. Vamos agora lá para a página 132 e 133, é um zoom cultural. Nesse zoom cultural, a prof também vai lançar um desafio para vocês, tá? Então ele vai falar aqui de 3 tribos, tá? O corpo como tela. Ele vai falar aqui de 3 tribos diferentes. A prof vai fazer a leitura aqui da introdução e já vai falar sobre o que é a atividade, tá? O corpo como tela. Você já parou para pensar por que alguns indígenas pintam o corpo? Será que todas as pinturas têm o mesmo significado e o estilo para diferentes povos? Se os povos são diferentes, as pinturas de cada um deles também são diferentes.
Vamos conhecer algumas delas? Então, assim, o que a gente pode perceber nessas primeiras páginas é que não existe só um povo indígena e não existe só um tipo de cultura. Cada povo é um povo e cada povo tem a sua própria cultura. Eles são indígenas, são, mas cada um tem a sua tribo, cada um tem a sua aldeia e cada um tem a sua cultura. Por isso que a prof falou que alguns se misturam, outros não. Alguns falam a nossa língua, outros não. Tem índios que falam línguas que não são ainda identificadas, porque a gente não consegue entender o que eles falam. Não falam inglês, não falam português, não falam espanhol, não falam outra língua. A gente não consegue entender, certo? Então ali são três imagens são duas crianças e um rapaz. Vocês vão ler ali as características explicando por que eles se pintam. Cada um se pinta por causa de uma coisa, tá? Cada um com a sua cultura. Por exemplo, ali a foto do primeiro menino que está ali no quadro rosa, ele explica que o que ele pinta tem a ver com a sua espiritualidade. Já o número 2 tem a ver com o seu rito de passagem de um adolescente para um jovem, de uma criança para um adolescente. Tem a ver com a sua idade que você vai alcançando de acordo com o passar dos anos da sua vida. Tem a ver também se você é homem, se você é mulher, tem a ver com o seu sexo. E já no último lá, essa é uma foto de 2003, ele explica que eles vivem em Minas Gerais e essas maquiagens que ele usa são feitos também por uma parte de espiritualidade, pessoal. Lembrando que esse tema que a gente está falando sobre os indígenas vai fugir um pouco do que a gente está habituado, tá? Vai fugir bastante. Então ali, quando vai falar de espíritos, quando vai falar de outros tipos de religiões, é porque elas realmente existem, tá? Talvez não são o catolicismo que a gente conhece ou o cristianismo, são outras religiões, elas existem e o nosso dever é conhecer e aceitá-las, tá? A gente pode conhecer, pode entender como ela funciona, mas a gente não pode ter o preconceito, assim como a gente viu na escola de inteligência. Então, se eles fazem essas pinturas, tem um porquê, tem um significado que vai diferenciar de acordo com a sua tribo. É isso que eu quero que vocês entendam. Que cada povo indígena, eles têm em si a cultura de se pintar, né? De fazer aquelas pinturas que eu particularmente acho lindo, mas cada uma tem um significado diferente de acordo com a tribo que você vive, que eles vivem. A prof vai pedir aqui uma atividade para você. A prof vai deixar livre se você quer fazer essa pintura no seu corpo ou se você quer fazer essa pintura numa folha de papel, tá? Pessoal, a gente vai fazer como uma espécie de conhecer novas culturas, tá? E não de você fazer com o mesmo significado que eles têm lá. Então, por isso, não fique bravo com a prof, não fique apavorada. A gente vai fazer como um objetivo de conhecer essa cultura. Então, de acordo com aquela pesquisa que você fez lá sobre aquelas tribos que era para escolher uma, você vai fazer uma pintura corporal. Pode ser uma folha sulfite, prof? Pode. Pode usar canetinha? Pode. Se a mãe, o pai, se você quiser, se eles permitirem fazer a pintura no rosto, fazer a pintura nos braços, façam, que vai ficar limpo também, mas se não permitir, se você não quiser, faça na folha e me manda, vai valer do mesmo jeito. O objetivo é você montar um padrão de pintura. Você não precisa dar um significado para essa pintura, mas se você quiser, prof, eu vou fazer uma pintura inspirada num animal, e esse animal vai ser o peixe. O peixe, dependendo da luz que ele pega, as escamas ficam de uma cor, dependendo da luz que ele pega, as escamas ficam de outra cor. Prof, eu vou fazer a minha pintura corporal baseada numa flor. Essa flor, ela pode ser dessa cor e dessa cor. Então, você pode dar assim um significado para a sua pintura e essa pintura deve ter um padrão, independente se você vai fazer no corpo ou na folha sulfite. O que a prof quer dizer com padrão? É que ela não pode ser tudo, né? Ah, eu vou fazer uma bolinha aqui, eu vou fazer um coraçãozinho aqui, eu vou fazer uma estrelinha aqui. Não, ela deve ter um padrão. Prof, eu vou usar linhas, vou usar círculos, vou usar pontilhismo. Prof, eu vou usar a cor preta e a cor verde. Prof, eu vou usar o amarelo e vou usar o verde para representar o Brasil. Ela deve ter um padrão, tá bom? Não coisas assim aleatórias, ok? Depois que você fizer isso, tem ali uma perguntinha. As pinturas corporais são exclusividade dos indígenas? Não, né? Na nossa cultura mesmo temos as tatuagens, temos a maquiagem que nós usamos, né? E número 2, reúna-se com um colega, observe as pinturas
corporais em cada imagem e aponta as diferenças entre elas. Então você vai olhar essas 3 fotinhas que tem aqui e vai apontar as diferenças entre elas. O que tem de diferenças? Eles usam as mesmas cores, eles usam os mesmos traços. Você vai apontar as diferenças entre elas com as suas palavrinhas, bom? Próximas páginas, 134 e 135 são as últimas páginas. Deixa eu tomar uma água aqui. Lembrando que já temos de atividade a pesquisa sobre uma aldeia indígena, que era 4 para escolher uma. E essa pintura corporal que também pode ser uma folha. Para fechar nossa aula, para finalizar nossa aula, temos ali na página 134 o título: Somos indígenas. Nessa aula você vai descobrir o que caracteriza uma pessoa indígena. Então ali, pessoal, como vocês sabem, o texto está explicando, né, que antigamente o Brasil era povoado apenas por indígenas. Mas pessoas foram chegando e foram se misturando. Então ele está querendo explicar ali para vocês, o objetivo do texto é explicar para vocês que um indígena, ele pode ser aquele que vive dentro de uma tribo, que vive cumprindo a sua cultura, a sua religião, as suas crenças ali dentro da tribo, ou um indígena também pode ser aquele que se autodefine um indígena. Então assim, um indígena ele não é feito por algum exame, ele não é feito por um julgamento alheio, ele é feito por um auto-reconhecimento. Eu posso me auto-reconhecer indígena se eu conhecer a cultura, se eu gostar, se eu me familiarizar, se eu aprender a respeitar, aprender a conviver e, claro, eles me aceitarem, né? Então eu posso me auto-reconhecer indígena. Não vai vir ninguém te julgar falando que você não é parecido, que você não é o quê? Tanto que uma indígena ou um indígena pode casar com uma pessoa de outra raça. E o filho dessa pessoa, será que não vai ser indígena só porque houve uma mistura? Ele vai ser se ele quiser, se ele se autodefinir, se ele se auto-reconhecer como um indígena, né? Claro que tem que conhecer a cultura, tem que, né? Tem tudo a ver com uma palavrinha-chave. Já temos a primeira palavrinha-chave que vamos ver no fim do bimestre, que é identidade. Todo mundo, quando fala identidade, já pensa logo no nosso RG, né? Registro Geral. Mas não, pessoal. Identidade tem a ver com aquilo que nós somos realmente. Com a nossa crença, com a nossa aparência. É o conjunto de características, com o nosso perfil físico, com a nossa consciência, com a nossa cultura, com os nossos costumes. É esse conjunto. Somos nós por inteiro. Somos a nossa família, somos as nossas crenças, somos as nossas heranças, o que nós herdamos da nossa família, o que nós herdamos do nosso antepassado. Isso tem a ver com identidade. Para você se considerar um indígena, você vai ter que ter uma identidade indígena. Você vai ter que ter algo que te conecte a essa cultura, tá? A esse povo. É isso que está explicando aquele texto. Aí, pessoal, na página 135, vai ter esse box aqui. Falar em inglês, vai ter esse box aqui que conta a história dessa mulher muito bacana. Leiam a história dessa mulher que é muito legal. Essa mulher foi a primeira advogada indígena do Brasil. Ela foi a primeira mulher que conseguiu se formar em uma faculdade de direito, tá? Indígena. Então assim, ela nasceu e cresceu dentro de uma aldeia indígena. Com 8 anos de idade, ela se mudou com a sua mãe para a capital de Roraima, que era onde ela morava com a sua tribo. E lá ela cresceu, estudou e fez uma faculdade. Toda a tribo dela, toda a sua aldeia, tá? Incentivavam, colaboravam, para que ela conseguisse se formar. Eles davam muita importância a isso. Eles estavam ali o tempo todo cuidando dela, incentivando, né? Se dedicando, ajudando ela a conseguir esse tão sonhado diploma. E ela conseguiu, hoje em dia, ela vive defendendo aí, ela é muito reconhecida por estar defendendo os direitos humanos e trabalhando em prol dos povos indígenas. Ela foi a primeira mulher a se formar em direito, uma advogada indígena do Brasil. Atividades. Pensando na sua identidade, você pode ser considerado um indígena ou um não indígena? Por quê? Pensando em você. É pessoal essa pergunta, tá? E a resposta, como você vai responder, também é pessoal. Você pode ser considerado um indígena ou você não pode ser considerado um indígena? Você vai responder lá com a sua opinião. Número 2. Releia o texto sobre Joênia, é Joênia o nome dela, tá bom? E marque no texto o que pode caracterizar a sua identidade como uma Wapixana, que é o nome do povo que ela
pertence. Então, ali no texto, vocês vão ler aquele box dela e vocês vão sublinhar a parte em que tiver ali que prova que ela é uma indígena daquela aldeia. Vocês vão notar que vai ter um trecho do texto, não é o texto inteiro, vai ter um trecho, um pedacinho do texto que vai explicar, que vai dizer que ela era apoiada pela sua aldeia, ela era apoiada pela sua tribo. Se a aldeia estava apoiando ela, se a aldeia estava incentivando ela, quer dizer então que ela faz parte. Vai ter outro trecho do texto, é um texto pequeno, tá? Mas vai ter um outro trecho que vai dizer que ela foi a primeira mulher advogada indígena do mundo. Então isso confirma que ela tem uma identidade, que ela é auto-reconhecida, que ela é reconhecida como mulher indígena. Pessoal, na aula de hoje foi só isso. A prof está tentando nesse bimestre que está se iniciando fazer menos leitura, tá? Para vocês. Então a prof vai sempre fazer a leitura do texto antes, fazer a leitura dos textos antes para aplicar para vocês aqui o que o texto quer que vocês entendam. Mas fica a critério de vocês voltar, pausar a aula e fazer leitura, porque como a prof sempre diz, a leitura é muito importante para todo mundo e principalmente na idade que vocês estão, porque é assim que vocês vão criar o hábito da leitura que deve permanecer aí pro resto da vida de vocês, tá? Então assim, só porque a prof não leu o texto não significa que você não pode ler, você pode ler se você quiser. Se hoje você não tiver um dia bom, se hoje você tiver com preguiça, se você não quer ler, só quer responder as atividades de acordo com o que a prof explicou aqui, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas não se esqueça, uma leitura é muito importante e a prof quer que dentro da cabecinha de vocês o martelinho fique. Leia, 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 não entendeu? Leia de novo porque é realmente muito importante, tá? Então, como vocês viram, nesse primeiro capítulo nós vamos falar sobre os indígenas, sobre os povos indígenas, como a gente viu que tem várias culturas. Espero que vocês não se escandalizem de conhecer novas culturas e não espero também que vocês achem normal, porque é sim estranho pra gente, mas acredito que vai ser muito gostoso. Eu vou ficar no aguardo de vocês me mandarem lá a foto do cartaz ou a pesquisa oralmente que vocês têm para fazer sobre um dos povos indígenas apresentados nessa aula e depois a pintura corporal que também pode ser feita em folha separada, tá bom?